Eu queria que você abrisse sua Bíblia no Salmo 137. E nós vamos ler 6 versículos desses salmos apenas. Salmo 137, versículo 1. Ah, Jesus, o Senhor é maravilhoso. Aleluia. Amém? Posso ler? Diz assim: às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em uma terra estranha? Se eu esquecer-me de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, se eu não me lembrar de você e se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Ei! Volte uma folha ou duas aí na sua Bíblia e vá para o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se diziam: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós, é por isso que estamos alegres. Restaura-nos, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. O Salmo 137 retrata Israel no pior momento da sua história. Jerusalém havia sido destruída, o templo havia sido queimado e o povo tinha sido levado cativo para a Babilônia. O Salmo 126 retrata o oposto. Deus restaurando Sião e trazendo o seu povo de volta. Apesar de, na sua Bíblia, o Salmo 126 está organizado antes do 137. Ambos estão na Bíblia cronologicamente oposto. Aconteceu primeiro o Salmo 137 e depois o Salmo 126. Apesar da ordem que você lê, primeiro você vai ler o 126 e depois o 137, o acontecimento, os fatos e a escrita foram opostas. Primeiro houve o Salmo 137 e depois o Salmo 126. O Salmo 126, o Salmo 137 são lágrimas. É o Salmo das lágrimas. E o Salmo 126 é dos sonhos e de restauração. Entre os dois salmos existe uma verdade poderosa que nós precisamos entender. Quem permanece fiel em meio ao cativeiro experimentará restauração de Deus. O Salmo 137, irmãos, o povo não estava chorando apenas porque estava sofrendo. Eles estavam chorando porque se lembrava de algo. Eles se lembravam de Jerusalém. A dor deles não era somente pelo que eles estavam vivendo. A dor deles era pela distância daquilo que Deus havia preparado, daquilo que Deus havia prometido, da sua origem, do seu lugar em Deus. E às vezes nós não sentimos falta de algo porque nunca ficamos sem. Parece que nós temos essa cultura. Porque se você vai pegar a história de Israel e do povo de Deus,
você vai perceber que quando eles estão bem, eles começam a queimar incenso a outros deuses, eles começam a fazer um monte de coisa. De repente Deus mandava alguma coisa e eles começavam: meu Deus, que saudade de Sião. Agora eles estão cativos na Babilônia. E pior, dessa vez foi pior, porque dessa vez Deus disse: olha, vão para a Babilônia. E Deus deu a péssima notícia para eles: casem, deem seus filhos em casamento, trabalhem, produzam, vivam. Em outras palavras, dessa vez vai demorar. Imagina você sendo levado a cativa, ou você sendo levado cativo por um Deus que sempre te livra. E aí acontece, e ele fala assim: agora eu sinto muito, agora vai sem perspectiva, casa, dê seus filhos em casamento. Como assim, Deus? O Senhor não vai me livrar amanhã? Trabalhem, produza, prospere na cidade e faça a cidade prosperar. Em outras palavras, com muito carinho, Deus está dizendo: dessa vez não vai ser tão fácil como tem sido das outras, até você entender o que você de fato tem. Uau. Parece que agora no Salmo 137 a ficha caiu, porque agora nasce um choro, agora nasce um desespero de saudade. Não era porque eles estavam sendo chicoteados, não é porque estavam atrás de uma grade, não é porque estavam com correntes nos pés, é porque eles estavam com saudade de Sião. Existe um choro que nasce da consciência do que fomos feitos para viver e não estamos vivendo. A Babilônia representa tudo aquilo que nos afasta da nossa identidade espiritual. A Babilônia é o símbolo claro daquilo que nos tira de Deus, ou daquilo que nos escraviza fora da vontade do Senhor. Os rios da Babilônia, irmãos, eram rios cheios de água. A Babilônia, quando você começa a estudar o que era a Babilônia era um lugar desejado aos olhos humanos, muito imponente, muito próspera, muito poderosa, muito chique. A Babilônia, aos olhos humanos, poderia ser o sonho de consumo talvez das nações. Quem não queria ir morar na Babilônia? Quem não queria ir morar no melhor lugar do mundo, no lugar mais seguro, no lugar mais próspero, no lugar que tinha as melhores comidas, no lugar que tinha o melhor exército, no lugar que tinha o melhor lugar de passeio, o jardim suspenso. Mas os rios da Babilônia não eram os rios de Jerusalém. Os rios da Babilônia não eram os rios de Sião. O seu lugar tem uma relação com você diferente de qualquer lugar do mundo. Agora imagina as condições desse povo. Os rios da Babilônia eram bonitos, cheios de água, mas não tinha propósito, não tinha sobrevivência, não tinha a presença. Muitas pessoas estão vivendo em Babilônias modernas, e essa é uma verdade que nós temos que encarar. Muitas pessoas estão vivendo em Babilônia, esperam, mas algo dentro delas continuam chorando. Está faltando alguma coisa. Eu não estou completo. Existe alguma coisa que diz que eu não estou no meu lugar. Existe alguma coisa que diz que eu não estou na minha essência, que eu não estou na minha origem, que eu não estou onde eu deveria. E o perigo de você estar aprisionado nas Babilônias espirituais é que você começa a encontrar um lugar no mundo físico para justificar o que está acontecendo no espírito.
Então alguns começam a querer trocar de emprego, quer trocar de igreja, quer trocar de amigo, quer trocar de carro, quer trocar de sapato, quer trocar de roupa, quer trocar de estilo de música. Você está buscando resolver um problema que na verdade era a Babilônia espiritual. Você vai trocar de todas essas coisas e vai continuar se sentindo fora do lugar. Vai continuar com a alma sentindo estrangeira. É muito. Tem crentes com a alma estrangeira. Você não encontrou seu lugar. Está escravizado. E aí a tua alma, ela precisa de mentir, porque a nossa alma mente, irmão. Ela começa a dizer que esse vazio é por causa daquilo, é por causa daquilo outro, é por causa daquilo outro. E você começa a dar resposta para a alma. E quem vive para dar resposta para a alma não vive para dar resposta para o espírito. Observe, pessoas que vivem correspondendo ao clamor da alma, dificilmente elas correspondem ao clamor do espírito. Porque a alma, ela tem em sua doutrina, em seu hábito e cultura, suas emoções. Mas o espírito, seu destino e sua espiritualidade. Então o versículo 2 vai dizer que o versículo 1 vai dizer que eles sentavam de frente dos rios da Babilônia. Eles estavam diante de algo incrível. Os rios da Babilônia. Eles não estavam ali de frente de poços, que era ouro em Sião. Eles estavam diante de rios. Só que eles sentavam diante daqueles rios para quê? Para chorar. Por quê? Por mais que esse rio tenha água limpa, por mais que esse rio tenha peixe maravilhoso, por mais que esse rio seja água, sabe aqueles rios? Você olha assim e fala, ai, sentar aqui dá uma tranquilidade. Não dava para eles. Quando eles chegavam ali, o que eles faziam? Choravam. Então aí, eles não só faziam isso, eles pegaram suas harpas e penduravam nos salgueiros. Eles pegavam suas harpas e penduravam nos salgueiros. Agora pega essa aqui. A harpa era um dos principais instrumentos de adoração. A harpa era o símbolo de louvor. Onde tinha harpa tinha louvor. Onde tinha harpa tinha adoração. Onde tinha harpa tinha música. Então era o símbolo da identidade espiritual de Israel. Israel é um povo da música. Tudo em Israel era feito à base de música. Tudo em Israel era feito à base de louvor. Tudo em Israel era feito à base de adoração. Agora, o cativeiro não apenas roubou a liberdade deles, mas roubou também o instrumento de adoração. Não tomou o instrumento de adoração, mas o ambiente, a vida que eles estavam vivendo, tornou tão desgostoso a alma deles, que eles pegaram aquilo que era feito para adorar a Deus e penduraram debaixo de um salgueiro. Ei, eu queria falar para você, seja aqui nesse salão, seja na live, seja ouvindo isso depois, você precisa voltar no salgueiro que você pendurou sua harpa, porque salgueiro não é lugar de colocar a harpa de adorar a Deus. Quantas pessoas incríveis que penduraram suas harpas no salgueiro. A harpa da intercessão pendurada no salgueiro. A harpa ministerial pendurada no salgueiro. As harpas proféticas penduradas no salgueiro. Harpas evangelísticas penduradas no salgueiro. Harpas do servir penduradas no salgueiro. Qual é a harpa que você pendurou no salgueiro? Eu não sei. O que foi que te levou a pendurar a harpa? Eu só sei que salgueiro não foi feito para pendurar a harpa. E a harpa não foi feita para estar pendurada em salgueiro. O maior objetivo do inimigo não é destruir sua harpa, é fazer você mesmo pendurá-la. Os babilônicos, Nabucodonosor e os babilônicos não pegaram, vamos, todo mundo me dê harpa, vamos estragar, vamos acabar com as harpas. Não, fica com a harpa. Vamos oprimi-los tanto,
vamos levar a ter uma vida tão desgostosa, tão triste, tão frustrante, tão frustrada, que eles mesmos vão abrir mão disso e pendurar. Meu Deus! Às vezes é isso que o inimigo faz. É isso que a Babilônia atual faz. Faz com que você, aquilo que era motivo de alegria, que você usava, que você adorava, que você celebrava, que você cantava, a sua vida foi sendo sufocada pela Babilônia moderna, de maneira tão estratégica, que você se desgostou. E talvez a melhor maneira de você lidar com sua harpa é se livrando dela, pendurando ela. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais isso. Eu não quero mais ouvir isso. Eu não quero mais tocar nisso. Eu nunca mais vou mexer com isso. Eu não quero mais saber disso. Não são poucas pessoas que penduraram suas harpas. Não são poucas pessoas que penduraram suas harpas. Pendurou sua harpa por causa de Nabucodonosor. Pendurou sua harpa por causa de um agressor babilônico. Pendurou sua harpa porque as coisas não aconteceram como você queria. Talvez quando a notícia chegou, você foi lá e pendurou sua harpa. Agora eu vou ter que passar tanto tempo aqui. Eu vou ter que casar aqui. Eu vou ter que morar aqui. Eu vou ter que viver aqui. Eu vou ter que... vai demorar o que Deus vai fazer. Então eu vou pendurar minha harpa. Eu quero te dizer que não importa o que aconteceu, a sua harpa não deve estar em um salgueiro. Então, o versículo 3 vai dizer assim: que os nossos opressores, ou aqueles que nos levaram cativos, nos pediam que cantassem músicas. Os babilônicos queriam usar o que Deus te chamou para viver de adoração, para entretê-los. Cuidado, meus irmãos, com o atual mundo, com a Babilônia moderna, para ele não usar o que você deveria usar para adorar a Deus, para entreter os babilônicos. Os babilônicos não queriam adoração, eles queriam entretenimento. Vamos, cante uma música de Sião para nós. Isso é uma afronta. Quantas vezes nós fazemos para os babilônicos o que já paramos de fazer para Deus? Nós fazemos na Babilônia e para os babilônicos o que nós já penduramos em Deus. Os babilônicos querem pegar o que você deveria dar para Deus e pedir para eles. Cuidado com a Babilônia. Vamos. Faça para entreter, faça para nada, faça sem propósito o que você deveria fazer com propósito. Os babilônios estão lá dizendo: vamos. Os babilônios queriam transformar o que era santo em um espetáculo. Fizeram isso com Sansão. O inimigo sempre vai tentar banalizar aquilo que Deus te tornou sagrado e aquilo que Ele te confiou. Acredite nisso. Acredite nisso. Mas tem outra mensagem por trás desse versículo. Quando eles falam: vamos, cante para nós uma música de Sião. Olha que estratégia, velho. Eles não pediram para cantar música babilônica. Eles pediram para cantar música de Sião. Cante músicas de Sião. Cante as músicas de vocês, ora. Fala aleluia. Pode falar, está amarrado. Sim, fale glória a Deus. Sangue de Jesus tem poder. Isso, vista a sua roupa de culto. Não abra mão de sua Bíblia. Finja que está tudo bem. Você não está na Babilônia. Finja que está tudo normal. Se comporte como se tudo estivesse normal. Se comporte como se você estivesse em Sião. Não tem problema. Olha a mensagem desses caras. Faça de conta que você não perdeu nada.
Faça de conta que você continua sendo quem você era. Faça de conta que está tudo bem. Faz de conta que é como antes. Faz de conta que você está diante dos rios de Jerusalém, não dos rios da Babilônia. Ai, canta música de Sião. Cante música de Sião. Isso, cante. Isso, posta no Instagram. Isso, você vai ter a sensação que você está em Sião. Vende essa imagem. Quem sabe isso se torna real. Essa é a estratégia dos babilônicos. É fazer você viver uma mentira. É fazer você aceitar. É fazer você tentar te convencer que você está em Sião, quando na verdade você está na Babilônia. Quem está em Babilônia não pode fingir que está em Sião, porque se você acreditar que você está em Sião, talvez você nunca vai querer sair da Babilônia. Quem está em Babilônia precisa chorar como quem está na Babilônia, precisa sentir saudade de Jerusalém como quem está com saudade. Quem está na Babilônia precisa querer sair desse lugar. Eu não posso não estar vivendo o meu chamado e me sentir bem. Eu não posso não estar vivendo a vontade de Deus e me sentir bem. Eu não posso não estar fluindo como o Senhor me pediu e me sentir bem. Como assim? Alguma coisa tem que estar errada dentro de mim. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, se eu não estou no centro da vontade dEle, se eu não estou vivendo o que Ele me pediu, eu tenho que chorar. Eu tenho que chorar. Eu tenho que ser incomodado. Eu tenho que olhar para o salgueiro da minha vida e falar: cara, o que essa harpa está caçando aí? A harpa não foi feita para estar pendurada no salgueiro. Ela foi feita para estar em minhas mãos, adorando a Ele. Os babilônicos querem que você cante para ter a sensação que nada mudou. Os babilônicos querem que você sorria, mesmo sem ser restaurado. Porque se você pensa, se você finge, se você acha que está em Sião, mesmo estando em Babilônia, talvez você nunca vai querer sair da Babilônia. Mas olha só que incrível, pelo menos a resposta desses que estavam aqui no Salmo 137. Olha a resposta desses caras. Como cantaremos um cântico do Senhor em terra estranha? Traduzindo, eu queria que você soubesse Babilônia. Eu queria que vocês soubessem, babilônicos, que eu não vou me sentir em casa. Que eu não vou fingir que eu estou bem. Que eu não vou fingir que eu estou em Jerusalém, que eu estou em Sião. Eu quero que vocês saibam que eu não vou viver de sensação de Sião. Eu quero voltar para o meu lugar. E ele sobe o nível. Eles subiram o nível. Quer saber de uma coisa? Que minha mão feche. Traduzindo, se um dia eu aqui na Babilônia arrancar essa harpa do salgueiro para cantar na Babilônia como se eu estivesse em Sião, que Deus, que é o único que pode fazer isso, faça com que a minha mão grude os dedos, que eu não possa tocar. Em outras palavras, Deus, se eu em algum momento for tentado a adorar, viver de entretenimento na Babilônia, para ter a sensação que eu estou em Sião, não deixa. Então, gruda meus dedos um no outro para eu não conseguir tocar a harpa. Ah, mas se isso não for possível ou for pouco, que a minha língua grude ao céu da minha boca, porque eu não quero cantar na Babilônia.
Isso é oração de quem tem consciência profunda do que é Babilônia e do que é Sião. Para fazer essa oração, o nível de consciência é absurdo. Que minha mão se feche e os meus dedos fiquem grudados se eu cantar aqui na Babilônia. Que minha língua garre no céu da boca se eu cantar na Babilônia. Traduzindo, eu não quero fingir que eu estou em Sião. Eu não quero ter a sensação que eu estou em Sião. Eu quero Sião de verdade. E eu quero ser livre da Babilônia. Parece que esse povo entendeu uma coisa. O problema não era o estilo de música. O problema era o ambiente e o propósito. Nós precisamos, irmãos, voltar a viver uma vida proposital. A pior vida a se viver é aquela que o propósito não é claro. Porque você passa o maior tempo dela jogando tempo fora. Você não tem clareza. Então você tenta isso hoje, tenta aquilo amanhã, você tenta aquilo outro amanhã, tenta aquilo outro depois. Afinal de contas, o propósito não é claro. Então você vai jogando tempo fora. Deus pode restaurar a sua saúde, pode restaurar suas finanças, pode restaurar seus relacionamentos. Deus pode restaurar seu ministério. Deus pode restaurar seu casamento. Deus pode restaurar tudo. Mas uma coisa eu te garanto, Ele não vai te dar: o tempo que você jogou fora. Esse, sinto muito, Ele não vai te dar. Passou. Deus não te devolve o tempo perdido. Por isso, você precisa pensar bem no tempo. Se eu esquecer minha origem em Deus, em outras palavras, é isso que estão dizendo, eu não mereço nunca mais tocar a harpa. Que meus dedos se grudem. Se eu esquecer a minha origem, eu não mereço nunca mais cantar. Se eu esquecer meu lugar em Deus, eu não mereço ter palavras. Então que minha língua grude no céu da boca. Se eu esquecer meu lugar em Deus. Sabe, irmãos, antes de Deus restaurar o louvor, antes de Deus restaurar o ofício, antes de Deus restaurar o dom, antes de Deus restaurar o chamado, Deus precisa restaurar a memória. Alguns de nós precisamos ter memórias restauradas. O que muda a história desse povo, no meu ponto de vista, começa aqui. Nos rios da Babilônia, nós sentávamos e ficávamos lembrando de Sião. É interessante que a sensação que dá é que esse salmo ele não foi escrito na Babilônia. Ele foi escrito pós-Babilônia. O 126 foi, e o 137 parece também. Por quê? Porque eles falam como que no passado nós sentávamos, ficávamos, lembrávamos. É uma sensação que depois que tudo aconteceu, alguém foi escrever o salmo. Cara, em outras palavras estão dizendo, sabe onde tudo começou?
para estarmos onde estamos? Lembrança do nosso lugar. Sabe onde tudo começou? Não foi no dia que o rei Ciro assumiu o trono da Babilônia. Não foi quando Nabucodonosor foi tratado por Deus e foi viver como animal e... Não foi no dia que os utensílios do templo aconteceu aquela coisa louca lá. Enfim, vamos resumir que não é o ponto aqui hoje. Tudo começou quando nós sentávamos e começávamos a lembrar de Sião. Ei, se você tem algo a viver em Deus, se você quer viver algo em Deus, traga à memória o que lhe dá esperança. Se você não tem algo para trazer, é lembrar, uau, esse não é meu lugar, eu conheço um lugar melhor, eu conheço uma vida melhor, eu conheço uma postura melhor, eu tenho uma experiência que não me deixa esquecer quem de fato eu sou e de onde sou. Eu não sou babilônico, eu sou de Sião. Quem esquece fácil a sua origem, se perde fácil no destino. Talvez muitas pessoas estão perdidas em seus destinos, porque elas já nem sabem de onde vieram, e nem para que vieram. Não faz falta aquele lugar em Deus, onde o que hoje está pendurado era o instrumento que você usava para agradá-lo. Eu quero dizer que a Babilônia não me encanta. Eu quero dizer que a Babilônia não me encanta. Eu quero dizer que as águas limpas, o jardim suspenso, aquelas frutas maravilhosas, aquela coisa toda não me encanta. Porque eu sei onde é o meu lugar. Eu sei que existe um Sião dentro de você. Eu sei que existe. Hoje Deus está querendo falar sobre isso. Sobre esse lugar. Porque quem tem memórias de Sião, um dia volta para lá. Agora, a verdade é que se nós não pararmos para pensar na nossa origem, jamais sentiremos falta dela. Você vai se ocupando com a Babilônia, que você esquece de onde você é. Você vai se ocupando com a vida humana, comum e carnal, que você esquece que você é espiritual. Você vai se ocupando tanto com as coisas desse mundo, que você esquece que existe o seu real lugar, que não é aqui. Aqui é só o reflexo do seu real lugar. Então você vai dando valores, importâncias a um lugar que não é seu. E o lugar que é seu, você nem lembra mais. Se você precisa viver uma restauração, você precisa lembrar de Sião. Então eu não posso querer fazer dos lugares comuns e terrenos meu lugar de origem. Talvez isso explique porque você é preenchido quando você está na presença dele. Viu quando você está mergulhado em Deus, no Espírito, que alguma coisa te preenche, um gozo, uma alegria, alguma coisa te completa. Quem já teve essa experiência aqui? Alguma coisa te completa quando você está em Deus. Alguma coisa, sabe, irmãos, eu já tive experiência de adquirir uma coisa que eu tanto queria, e depois que eu adquiri, tá, e aí? Continuou lá o vazio. Sabe, chegar em um lugar que eu tanto queria, e depois que eu cheguei, continuou lá o vazio. Mas às vezes dentro do quarto eu estava completo. Mas eu só vou estar em Sião um dia, se eu desejar Sião.
eu preciso arrancar essa harpa o quanto antes. Sabe por que eu preciso arrancar essa harpa o quanto antes? Porque ninguém que viveu o Salmo 137, como o Salmo 137 foi lido aqui, deixará de viver o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. E o que foi restaurar a sorte de Sião? Esse salmo, na verdade, é uma música. O Salmo 126 é uma música que foi escrita e cantada da Babilônia para Sião na volta, 70 anos depois. 70 anos antes, esse mesmo povo foi com suas harpas, chorando, indo para a Babilônia, obrigado, forçado, com uma mensagem de que, cara, tu vai sofrer, vai demorar, tu vai ter que trabalhar, tu vai ter que plantar, tu vai ter que se virar, tu vai ter que deixar seu filho casar com Babilônia, você vai ter que prosperar, você vai ter que pagar impostos, se vira, vocês fizeram o que é mal. Mas 70 anos depois, aquela harpa que estava pendurada no salgueiro teve que ser tirada de lá, porque agora tem uma música a ser cantada, e a música é: quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós voltamos a sonhar. Sião estava destruído e queimado, 70 anos de abandono. Quem sonha com algo que está queimado e destruído? Quem sabe, quem conhece o seu lugar, não importa a condição. Sião estava destruído, Sião estava queimado, entulho, mato deveria estar. Mas lá era o lugar daquele povo. Então voltar para o lugar de origem, ainda que estava um caos, era sonhar de novo. E foi porque eles começaram a sonhar que de repente eles encontraram no meio dessa música uma outra razão. Nós estamos voltando, é um sonho voltar para Sião. Cara, era disso que a gente chorava, era por causa disso que a gente chorava no rio da Babilônia. Então nós estamos voltando, é verdade, sim, é verdade. Nós estamos livres para voltar para Sião, isso é um sonho. E de repente, eles se pegaram com outra coisa, Maria. Olhando para o outro, sonhando, eles começaram a perceber que 70 anos depois, eles estavam sorrindo de novo. A harpa que estava lá, pendurada, as lágrimas que eram derramadas à beira dos rios da Babilônia, agora a harpa está cantando uma música de restauração, e o rosto que outrora chorava de lembrança, agora sorri de expectativa. Então, não restou outra coisa senão cantar. Então a nossa boca se encheu de cântico. E aí acontece algo incrível, porque um crente restaurado, ele é notícia para quem não é. Você precisa ser notícia lá no seu trabalho, você precisa ser notícia na sua escola, você precisa ser notícia no seu bairro, você precisa ser notícia no seu ambiente familiar, você precisa ser notícia, porque um crente restaurado, André, ele vira notícia. Sabe o que eles estão dizendo? Até nas outras nações estavam dizendo: grandes coisas fez o Senhor por eles. É esse o motivo que eles estão alegres. Eu não entendia. É como se as pessoas, a princípio, começaram a querer entender por que um povo que viveu 70 anos escravizado na Babilônia está voltando para um lugar que não tem nada, só tem entulho, só tem mato, só tem destruído.
está alegre. Gente, o que está acontecendo? Por que ele está tão alegre? Por que eles estão alegres? Aí começaram a notícia. Vamos pesquisar para saber por que essa pessoa está passando por isso e está alegre. Vamos pesquisar por que esse casal está indo para um evento, tomba o carro e chega sorrindo como se tivesse ganhado na loteria. Os meninos chegaram alegres, normal. Gente, eu estou preocupado. Cadê? Onde está? Está aqui rindo. O que está acontecendo? Por que essa pessoa está passando por isso e está alegre? Aí foram pesquisar para chegar a essa conclusão. E a conclusão foi: grandes coisas fez o Senhor por eles. A pergunta que eu te faço é: o que é grandes coisas? Para quem viveu 70 anos escravizado e agora está voltando para um lugar que não tem nada, 70 anos de abandono. O que seria essas grandes coisas? Te permitir voltar para o seu lugar. Isso é grande demais. Isso é grande demais. Isso é muito grande. Deus te liberou para você voltar para Ele. Deus te liberou para você voltar para a sua vida com Ele. Deus te liberou para você estar com Ele. Isso é grande demais, meu Deus. Grande, agora está explicado. Grandes coisas fez o Senhor por eles. Então é por isso que eles estão alegres. Uau! 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 Isso estava sendo dito onde? Nas outras nações. Imagina, grandes coisas fez o Senhor por eles. Cara, isso é incrível, porque são as outras nações dizendo, são os outros povos dizendo: que é isso? Eles estão alegres. Agora eu sei o motivo. Agora eu sei o motivo. Sabe, irmãos, eles iriam chegar em Sião e iriam topar, mato, iriam topar entulho, iriam topar cinza, iriam topar abandono, cobra, escorpião, rato, lixo, coisa podre, coisas de 70 anos de abandono. Mas também, quando eles começassem a cavar, quando eles começassem a limpar, eles iriam encontrar os fundamentos. Eles iriam, as estruturas estavam lá, os fundamentos estavam lá, e era isso que trazia a esperança. Meu Deus do céu, volte para o seu lugar, porque a Babilônia removeu o telhado, a Babilônia derrubou as paredes, a Babilônia queimou as portas, mas a Babilônia não arrancou os fundamentos. Ela não vai fazer isso. Ah, meu Deus! Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! É por isso que eu estou alegre. Eu não estou alegre porque eu estou entretido. Eu não estou alegre porque eu estou tocando uma música nova. Eu estou alegre porque eu sei que Ele me liberou para voltar